Um seguidor do canal pediu e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Vou mostrar os rádios que eu tenho aqui na minha coleção. Os rádios da XH-Data, da Texan e de muitos outros modelos e marcas que eu já apresentei. E tem alguns, é claro, que eu não apresentei, que vocês vão conhecer também. Na parte superior aqui nós temos um rádio tipo Lego, né, para montagem. A minha esposa comprou, me deu de presente, mas quem montou foi ela, porque ela ama montar produtos tipo Lego. Aqui atrás eu tenho um outro rádio, é o tipo de uma caixinha de som. Ele é um rádio FM, deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Ele é um rádio FM, eu já mostrei esse aparelho no canal, se vocês procurarem nas playlists vocês vão encontrar. Ele é um rádio FM, mas também funciona com Bluetooth, então é possível transmitir do seu smartphone para ele fazer a sua playlist diretamente. Também tem cartão TF e entrada para pendrive e atende telefone. A qualidade de som dele é muito boa, é um rádio bem pequenininho, e a antena daquele tamanho mesmo que vocês estão vendo aí na caixa, mas funciona muito bem. Eu gostei da qualidade de som dele, e é todo retrô e ele é de plástico, tá? Não pense que isso aqui é madeira, porque não é. Agora eu tenho aqui um dos meus rádios preferidos, que eu vou mostrar para vocês rapidamente. Vou abrir ele. Este rádio, eu usei ele muito nos anos 90. Esse é o famoso Sony SW10, ICF SW10. Tá precisando de uma limpeza, tá aposentado há muito tempo, precisa de uma reforma. Quem sabe eu não acabo mandando ele lá pro Mauro, né, para dar uma geral nele lá no Museu da Eletrônica, porque esse aqui merece ficar muito tempo guardado dentro dos meus rádios de coleção. Agora nós vamos conhecer aqui o outro, já mostrei várias vezes no canal também, que é o Sony 7600R. Isso aqui é uma máquina de ondas curtas e de ondas médias. O FM dele não é bom, espalha muito sinal. Usei bastante ele nos anos 2000. Antes de ter o 7600GR, eu tive brevemente o 7600 e acabei me desfazendo dele e acabei usando muito tempo aquele pequeno rádio. Aqui atrás eu tenho o Kodo-Sen DX286, é um rádio bem completo, pequeno, de bolso, que vale a pena ter na sua coleção. Se você é um colecionador, esse rádio aqui não pode faltar. E é um rádio bom com essa maletinha. Quer se viajar, se locomover para algum outro local, este rádio é muito bom para isso. Agora, ele não tem SSB e também não tem banda aérea. Aqui eu tenho um rádio Xingling da marca Fervent, ou Fervent. Tem vários modelos aqui. É um rádio bem interessante, gostei de testar ele. Cartão SD, pendrive. Eu sei que tem muita gente que não gosta de cartão SD e pendrive nos rádios. E aqui ele tem o espaço para colocar duas pilhas grandes. E aqui deixaram um local para uma bateria BL5C. Não tem os conectores aqui, mas se quiser adaptar, eu não adaptaria, né? Ainda mais essa bateria. O famoso Sony XDR3. Eu tinha dois aparelhos desse, vendi um recentemente e vendi muito barato. Esse é um aparelho que, se você for importar hoje, não sai por menos de R$ 2.300 com os impostos, mais frete, um monte de coisa que tem envolvido. E o que eu vendi era completinho, estava mais inteiro que esse aqui. Eu vendi com controle remoto e tudo. E fiquei com esse aqui para minha coleção. Aqui, e é muito bom de FM, é uma das máquinas de FM para DX. Aqui eu tenho dois rádios da Motobras, o famoso Dunga 7, e aqui o modelo RMPS MP171AC. Esse é o Motobras 30 anos. Tenho só esses dois rádios da Motobras, aliás, pretendo ter mais, acho que tem muito poucos rádios da Motobras na minha coleção. Aqui o Dunga. Aqui atrás eu tenho o Deco. Este rádio aqui, ele é um rádio analógico, com todo o sistema antigo que a gente utilizava antigamente, a tecnologia antiga, né? Este rádio eu dei para minha filha, quando ela completou acho que uns 4, 5 anos. Eu comprei num free shop no Uruguai. Então, essa marca aqui, eu não sei se é uma marca que foi distribuída somente no Uruguai. Ele utiliza duas pilhas grandes. O FM vai de 108 a 76, ou de 76 a 108. E de 530 a 1600 kHz. É um rádio da antiga, um rádio bem tradicional.
Uma hora dessa eu vou fazer uma apresentação dele, verificar se o AM e o FM dele ainda funciona, porque ela deixou as baterias, pilhas aqui dentro, ó. Vocês podem ver, ó, é um acidente comum em rádios, né? As pessoas esquecem as pilhas dentro do rádio, elas estouram e acabam, às vezes, danificando o aparelho. Este aparelho aqui, eles fizeram no formato de lanterna, todo o aparelho. Eu gostei do design, eu acho que ficou bem legal. É um rádio que funciona a pilha, bateria, aliás, ele já vem com uma bateria interna. E você pode carregar. O painel solar, na verdade, ele acaba só ajudando, né? O painel solar é muito pequeno para poder fazer o carregamento da bateria. Vamos ligar o rádio. Ó, ele está carregando aqui só com a iluminação que eu tenho aqui. Então vamos ver se eu consigo. Se ele está com bateria. Ó, ligou, ó. Alto-falante aqui atrás. Tem uma bússola aqui em cima. A antena telescópica, ó. Aqui o dínamo para carregamento. Ele vem com uma chavezinha aqui de fenda pequenininha, as baterias ficam aqui dentro, você pode remover e pode colocar pilha também. Então ele é com bateria e pilha. Então achei o design deste rádio bem legal, diferente. E a lanterna, né? Ó, a lanterna tem 3 opções de iluminação. E também tem o SOS. Tá aí o rádio da Lidiane, modelo bem legal que eu gostei bastante dele. Esse aqui não sai da minha coleção de jeito nenhum. Aqui atrás eu tenho outro rádio que eu testei recentemente, que é o Automax, um receptor de 9 bandas, 7 de ondas curtas, AM, FM, com entrada USB, bateria interna recarregável. É um rádio bem legal para o dia a dia. É um rádio de entrada. Acho que esses rádios são muito bons para quem quer começar na rádio escuta, porque são rádios baratos. Então você encontra diversos modelos no mercado, e aí você compra um rádio baratinho, acaba testando, ver se gosta da rádio escuta, do hobby de fazer escutas de rádio por frequência, caçar emissoras, aí depois pode partir para um modelo mais avançado. Aqui embaixo agora eu mostro para vocês a minha coleção favorita de rádios. São os rádios da XH-Data, o top de linha. Este é um rádio premium profissional para quem gosta de rádio escuta. Ele tem tudo, tem o SSB, tem a banda aérea, ondas curtas, ondas longas, AM, FM, RDS, tudo que você precisa para um rádio profissional. Se você quer só escutar rádio, eu não indico esse aparelho, não é a melhor opção. O XH-Data D220, está me faltando a coleção D221, que vem com a banda de emergência, que é lá para os Estados Unidos e Canadá. Eu estou com 2 cores aqui, ele tem 3 cores, né? Eu tenho a cor preto e também tenho a amarelo. Aqui o XH-Data, qual é esse aqui? Tem um branco agora, D109WB. E eu tenho também, não mostrei para vocês no canal, o D109. Existe diferença entre eles. Esse aqui é um upgrade que foi feito para melhorar essa versão. Em um outro momento eu vou mostrar o D109 no canal e aí faço uma comparação dos dois. Aqui o Ciroadon, o R108, que também é um rádio XH-Data. Este aparelho, ele leva o nome da fábrica que produz a marca XH-Data. É um belo de um aparelho. Gosto bastante dele. Se você quer um rádio acessível, com banda aérea, com boa sensibilidade, o R108 é uma boa opção. Mas é um rádio bonitinho, com excelente sensibilidade na banda aérea. Eu tenho um vídeo de todos esses rádios aqui, com exceção do D109, no canal. E do D368 também. Esse aqui, ó, em breve também vou estar mostrando no canal aqui. Eu não vou abrir rádio por rádio para esse vídeo não durar 2 horas, então vou mostrar rapidamente aqui. Esse é o D608WB, é um rádio de emergência, bem completo, muito bom, com som grave, pesado. O D219 eu mostrei recentemente no canal, o D328 também. Tá faltando aqui o D368, que é a evolução do D328. Em breve, na parte de baixo da estante eu tenho vários aparelhos pequenos, de bolso e também SDR. Vou mostrar para vocês agora 2 SDRs que eu usei bastante nos meus rádios escutas, no DX. Esse aqui ficava no meu servidor
Esse aqui que é o R2. Esse pequeno SDR aqui que foi do Adriano, lá do Mato Grosso. Depois ele vendeu para um colega na Paraíba, acho que foi. Puxa, amigo, esqueci o nome. E aí comprei dele, então já girou o Brasil esse SDR aqui, agora está no sul. Muito bom, 10 MHz de banda você consegue monitorar com ele. E eu espero futuramente estar colocando ele de novo disponível para vocês acessarem o servidor. Agora, na minha opinião, o melhor custo-benefício de SDR. Tem SDR melhor? Tem, mas são extremamente caros. Nós estamos falando aqui do AirSpy HF, que é um receptor muito bom também, é pequeno, ó. E esse receptor aqui você pode morar dentro da cidade com torres potentes, que ele vai atenuar o sinal e você vai conseguir escutar emissoras próximas. Vamos supor que 98.3 tem um sinal forte local, você vai escutar, se tiver uma abertura a tropo, uma rádio em 98.1. É claro que você precisa de uma antena externa de boa qualidade e ligar esse receptor no seu computador. Isso aqui é um equipamento mais profissional para usuários avançados, para quem gosta de fazer a rádio escuta DX, um equipamento que vai dar opção melhor, com melhor filtro, melhor qualidade de recepção. Aliás, esse receptor aqui bate todos esses rádios aqui. Nenhum desses rádios chega aos pés desse receptor com o software que utiliza, porque através dele eu consigo também escutar emissoras que estão por baixo da principal. No software, o SDR Sharp consegue fazer o cancelamento de sinal da emissora principal, e se o sinal estiver forte o suficiente, você consegue ouvir a emissora que está por baixo e registrar o sinal dela. Bem legal. Hanrongda K603. Esse pequeno rádio tem uma excelente qualidade de som. Ele também grava, você pode gravar os sinais que você está recebendo. Tem o irmão dele aqui, ó, o ITEX. Você pode olhar, vamos botar um do lado do outro, ó. Ver como eles são parecidos. Eu chamo ele de irmãos exatamente por causa disso. São muito parecidos os dois. Eu gosto mais do V15, do som do V15, aliás, V115, e ele também faz a gravação. Mas é importante dizer que o K603 tem uma recepção melhor que o V115. Esse aqui que saiu agora uma versão nova, agora já existe o V115P. Ainda não tenho aqui na minha coleção, mas está como prioridade, em breve vou mostrar ele no canal. Aqui eu tenho um outro rádio da Hanrongda, esse aqui que é o CS106, não vou tirar da caixa, vou mostrar aqui, vou fazer um insert mostrando na tela para vocês. Esse que vocês estão vendo agora. É um rádio muito bom, para quem quer começar na rádio escuta, ele tem uma boa seletividade, uma boa sensibilidade no FM, ok? Eu indico ele para quem quer começar no FM. Aqui tem outro rádio da Hanrongda, o HRD310. Esse aqui é mais fraco no FM, é mais fraco AM e ondas curtas não é bom, mas é um radinho de entrada legal para se ter na coleção. Aqui atrás eu tenho um rádio da Beijiale. Deixa eu tirar ele da caixa para vocês poderem ver o aparelho. Essa marca aqui eu não gostei de testar não. Das que eu testei é que tem a pior rendimento. Em vários pontos de frequência eu recebi sinais de espúrio de emissora local. Agora não tem mais a torre local, né? Ela foi transferida para Florianópolis. Mas mostrou naquele momento que não era um rádio assim com uma boa qualidade de sinal. Aqui atrás eu tenho um dos receptores DSP muito sensível que eu testei. Ele tem um problema grave que é o excesso de som metálico. Esse aqui é o Yorek, é um rádio pequeno, de bolso, muito agudo, muito estridente, mas que eu consegui receber boas emissoras no AM e também em FM. Então, se eles melhorarem essa parte do som, se torna um rádio bem interessante. Esse modelo aqui foi outro rádio que eu mostrei recentemente para vocês aqui no canal, o rádio de bolso da Capbom, o modelo KA3325. Agora é bem interessante que este aparelho, ele tem várias versões com o mesmo número, KA3325. O pessoal começou a mandar mensagem, não, tem que carregar o rádio, tem bateria interna, tem bateria interna. Não, este modelo aqui, pelo menos que vem nessa caixa, não tem nem espaço para bateria dentro dele. Já vi colegas colocando nos comentários que tem rádio com bateria e tem um outro que eu achei que ele é mais arredondado nas pontas também. Então ele continua com o mesmo número, KA3325, e deve ter umas 3 versões desse aparelho aqui. O meu é sem bateria, só com pilha mesmo. Aqui atrás eu tenho
o ATS-20. Vou mostrar aqui o insert da imagem dele, não vou tirar da caixa. O ATS-20 Plus, um bom receptor para quem é mais técnico. Eu não recomendo para usuário casual, para o dia a dia, o ATS-20 Plus. Mais um rádio Beijali. Eu não gosto de pôr aqui só das caixas do Beijali, não. A gente não consegue nem ver o rádio, tem que tirar da caixa para mostrar para vocês. Este aparelho aqui, de todos, foi o pior que eu testei até hoje. Não recebe nada no AM, não sei se ele veio com defeito. O FM dele é bem fraco. Ele é pequenininho aí, ó. É bem pequenininho, mas usa 2 pilhas pequenas. Mas não aprovei ele. E depois que eu testei os rádios dessa marca, eu disse que eu não testaria mais. Nem pretendo comprar mais rádios da marca Beijali. Pode ser que no futuro eles tragam receptores melhores. São aparelhos muito de entrada, de baixíssimo valor, mas que também não entregam muita qualidade não. E aqui tem o Kashibo KK9803. É um radinho legal, gostei de testar ele. Desses Xing Ling, para mim, ele foi bem interessante. Foi um rádio que me agradou bastante. Ele é bonitinho, né? Bem bonitinho esse rádio. H1844BT. Este aparelho aqui não tem assim uma grande qualidade de som, puxa para médio agudo, sai estéreo com cartão TF ou com pendrive, mas no FM também é mono. Então, não é um rádio, 2 alto-falantes que a gente tem aqui dizer, ó, que legal, um rádio com 2 alto-falantes totalmente estéreo. Não é. E aqui, claro, o nosso Sansui F23. Eu gosto demais do som desse rádio no FM. O AM dele é ruim, se eu não me engano é 9 kHz, deixa eu olhar aqui de perto. É 9 kHz o AM. Mas o bom dele mesmo é o FM, que foi o meu vencedor do Top 5 recente de rádios de bolso, que é o Cloblut. É um rádio de bolso com teclado retroiluminado, com 2 pilhas pequenas, com uma anteninha legal aqui. Então é um rádio que vale a pena. Tem a função soneca, tem a função despertar. Para um rádio de bolso ele é bem completo. Nessa outra estante aqui, eu vou começar por baixo primeiro. Nós temos o rádio de internet Ocean Digital. Esse aqui que é o modelo. Cadê o modelo dele? Tá na parte de trás. Deixa eu olhar aqui para vocês. WR330. O som dele é muito bom. Tem FM. E é rádio de internet. E eu tenho usado ele bastante ultimamente, mas eu tenho usado ele como temporizador para trabalhar. Você conhece a técnica Pomodoro? Não conhece? Depois coloca aí, ó. Tem que carregar a bateria, tá na última, ó. E a técnica Pomodoro é que eu utilizo aqui para trabalhar, para mim poder dar um descanso. Quem fica muito tempo na frente da tela do computador tem que se policiar para poder descansar a mente e o corpo. E aqui eu tenho outro rádio, esse que é o modelo WR18. Eu gosto dos 2 aparelhos, são aparelhos bem legais, já há bastante tempo no mercado, principalmente distribuído no mercado americano. Deixa eu desligar esse aqui. E aqui ele já está conectando, ó. Conectando esse Skytune, esse está com a bateria cheia. Configuração de rede, sim ou não? Não, agora não, né? Se ele está pedindo rede, não vou colocar agora. Até pensei que ele já estava com a rede memorizada, deve ter caído, aí depois eu dou uma olhada. Então é outro rádio de internet bem legal, são diferentes, né? Esse aqui é um rádio mais de mesa, a qualidade de som dele é muito boa. Esse aqui é boa também, mas já é um rádio de bolso, né? E tem FM também e RDS. Esse aqui, se não me engano, tem RDS também. Aqui nós temos o nosso querido PL330, um rádio completo aí que bate de frente com o nosso D808 da XH Data. Algumas coisas eu gosto mais do PL330. E até gostei mais dos testes que eu fiz de comparação de FM. Gostei mais do Texan PL330 do que do rádio da XH Data. Tem que fazer mais testes para bater martelo. Aqui tem outro aparelho, esse que é o PL380, e eu gosto mais do design desse aqui, ó, do que do PL330. Eu gosto mais desse design. Atrás desse tem o meu preferido aqui, ó, o PL880, que tem um som poderoso, é bom de ondas curtas. De FM ele não é o bicho. E de AM também não é lá grande coisa. O bom dele mesmo é as ondas curtas, mas o som dele é sensacional. Aqui atrás 2 rádios da DGEN, o D13, o rádio de emergência, já antigo no mercado,
esse pequeno rádio de bolso pequenino, ó, o DE333, é um belo rádio. E aqui em cima outro rádio que eu gosto bastante, que é o 9012. Agora o som quente está aqui, ó. O Tecsun R9700DX, belíssimo som, é um rádio que vale a pena ter. Não é um rádio pequeno, hein? Vale a pena ter na coleção. Aqui eu tenho um outro aparelho que já sai assim da linha dos rádios portáteis, né? Esse é o Phil RR11, é um aparelho de alta qualidade para você escutar nos fones. Ele tem um cabo DAC, ele transforma o áudio digital em áudio analógico, com excelente qualidade de som, faz uma amplificação. É um aparelho diferenciado, não dá para comparar com rádios portáteis. É um aparelho caro devido à qualidade que ele tem na sua transmissão, a sua saída de áudio. Aqui embaixo, o Shure Young R1, que é um rádio que é retrô. Não estou com ele aqui porque ele está no uso diário. Lá na minha cozinha, acordo pela manhã, a primeira coisa que eu faço é ligar o rádio para ouvir as notícias da região enquanto eu tomo meu café. Agora aqui na parte de cima, temos dois rádios Sansui. Esse que eu mostrei para vocês agora, tá bombando aí, o pessoal está gostando bastante. E o outro, que é o modelo E35. Esse é o M36 e esse aqui é o E35. O E35 eu não gostei muito dele, não. Achei ele muito de entrada. É um rádio legal, mas não me agradou tanto, não. Esse aqui, para mim, é muito diferenciado. Dos rádios da Beijali, esse foi o modelo que melhor me agradou na recepção. Mas ele tem o famoso tchá-tchá-tchá do DSP agressivo dele, modelo 668. Aqui tem outro rádio, esse aqui eu vou abrir para mostrar, que é para vocês conhecerem. Ele é uma imitação, se eu não me engano, de um rádio da Tecsun. Ele é até bonitinho, ó. Mas esse botão aqui, ó, DX local, ó, não funciona, não serve para nada. É um rádio tradicional visualmente. Volume, fones, entrada de 3 volts, fonte DC, AM e ondas curtas, ó. E o FM dele de 76 MHz a 108. Cap bom, modelo KA3196. Bom de som, bom de recepção, ruim de seletividade. Como a maioria dos rádios DSP de baixo valor. A seletividade dele não é legal. Aqui tem o Livestar. Mais um rádio com 2 alto-falantes que só roda estéreo no pendrive. É outro rádio que eu não gostei da qualidade de som dele. Pode servir para o dia a dia. Eu sei que tem muitos usuários que já colocaram comentários que tem eles há bastante tempo. Funciona bem legal. E todo rádio ele vai funcionar bem dependendo do propósito de cada um. Aqui atrás, o rádio da Companheiro, o CRP71. E a gente sabe que a Companheiro encerrou as atividades por tempo indeterminado. Quem sabe um dia ela volta, né? E esse que foi um dos últimos rádios da linha. Já é uma raridade, hein? Este aparelho aqui já é uma raridade, não tem mais no mercado. Então é um rádio já desejado por colecionadores que não possuem o aparelho. 4 rádios da Lelong que eu testei. Modelo LE609, aprovadíssimo. Modelo 676, não gostei. Esse modelo aqui eu não gostei. Achei bem ruim, tem gente que colocou comentários que gosta bastante dele, usa, show. Cada um tem a sua opinião e a sua usabilidade. Eu não gostei, não aprovo. Esse aqui é o rei do som, Lelong 661, é um rádiozinho bem legal, gosto bastante dele, indico também. E embaixo o nosso querido Lelong dos 604, né? Dos de baixo valor, é o mais querido que nós temos no mercado aí por muita gente que tem esse aparelho. É um rádio com 9 faixas, a FM, AM e ondas curtas de 1 a 9 faixas. Acho que é isso aí, né? Tem Bluetooth, tem cartão TF, é um rádio multifunção. Agora aqui em cima nós temos algumas raridades, começando por este aparelho Aiva. Tecnologia japonesa, mas é fabricado na China. A mesma coisa da Sansui, que é fabricado também na China. Foi o tempo aqui, já estava acho que na transição, né, dos aparelhos todos sendo fabricados na China. Esse aqui é um rádio do início dos anos 2000. Esse aqui é raríssimo, é muito raro esse aparelho. Você pode procurar aí que você vai... Eu encontrei alguma coisa a respeito desse aparelho em um site da Rússia. Aqui o Jock TG77,
Esse aparelho que eu testei no canal também está no meu top 5, gosto bastante dele, é um rádio bem interessante, me surpreendeu, né, por ser um rádio Xing Ling, me surpreendeu bastante. Aqui o Shouyang LC90, esse rádio, quando eu lancei no canal, meio que deu uma polêmica, né, eu botei lá no título. Esse é o melhor rádio do mundo e teve já gente me atacando, como assim, melhor rádio do mundo? Eu não gosto desse rádio de internet, gente. Era uma pergunta retórica. E aqui eu tenho o rádio então que tem internet, tem ondas curtas, tem ondas longas, FM, é um rádio diferente. Eu aposto muito nesse tipo de rádio. Eu sei que as tecnologias aqui, elas se misturam e elas não se completam, como por exemplo o AM. A interferência que o próprio rádio gera no AM, ele vai ser sempre inferior a outros aparelhos, a não ser que você utilize uma antena externa e consiga amplificar esse sinal. Show de bola! Ele tem aqui, ó, para a antena externa aqui uma entrada, a antena telescópica, tem 40 mil emissoras de rádio, você pode adicionar, a qualidade de som dele também é muito boa, é um aparelho que eu gosto muito. Aqui, o Pioneer, modelo tô de óculos e não estou enxergando, X1980UB. Este rádio, ele quase que se iguala com o Sony XDR3, que é um rádio de mesa dos anos 2000, de altíssima qualidade no FM. Esse aqui tem frequências que ele consegue pegar melhor até que o Sony. E eu indico muito para você, se você tiver procurar na OLX, procurar no Mercado Livre, em qualquer outra plataforma, encontrar esse aparelho, Pioneer, modelo 1980UB, compre para FM, para fazer rádio escuta, ligar uma antena externa, porque você vai ser feliz. E não é um rádio caro. Vale a pena ter sim para fazer rádio escuta. Aqui em cima, um microsystem da LG que pretendo me desfazer dele, ocupa muito espaço, eu vou poder botar ainda muitos rádios aqui em cima. Quantos rádios eu mostrei para vocês? Mais ou menos 68, eu acho, no total. Ainda tem uns 10 rádios que vocês não vão conhecer, que é segredo, está guardado as 7 chaves até mostrar no canal. Esse é um rádio que a minha esposa me deu, é um rádio de madeira. É madeira isso aqui, será? Resina. É resina. Ela está aqui do meu lado gravando, hoje ela está de cameraman. E aqui, não é o homem, é camera woman. E aqui um rádio do Thiago, o DS Pro 2. Ele não está funcionando, minha gata deu um tombo nele, e ele ficou doidão, ó. Vou mostrar pra você, só. Ficou doidão. A gata fez um estrago legal nele. Então tá, gente, esses são os rádios que eu tenho na minha coleção. Como eu disse, eu tenho outros rádios que estão na estante lá atrás. E aquela estante ali vocês vão ver durante os meses. Tem vários rádios, tem mais 10. Mas até dezembro vai ter mais rádio ali. Estou preparando uma lista de rádios bem legais. Estou dando um tempo nos Xing Lings. Eu estou começando a colocar os rádios de melhor qualidade novamente. E outros modelos para colocar no canal, fazer análise. Mas eu vou deixar esses rádios para um outro momento, porque eu tenho uma lista de rádios muito grande, rádios que o pessoal já me pediu há muito tempo atrás, e eu estou tentando conseguir esses rádios para trazer aqui para o canal. E também o Ritex V115P, que está no meu radar aí, que vai ser um dos próximos rádios que eu vou trazer para vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique aqui em Seja Membro. Lá tem vídeos exclusivos, coisas que eu falo dos meus bastidores, dos rádios que eu vou trazer, e muitas vezes eu mostro todos esses rádios lá no clube de canais. Se você é membro, você sabe quais são os rádios que eu vou mostrar daqui para frente. Se você não é membro, tem que esperar. Segura a paciência aí que vai ter os rádios para todo mundo olhar. Valeu, gente! Fui!